Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Quero me dirigir em especial aos nossos queridos e amados irmãos da igreja, levando Deus a sério, que frequentam no bairro Marumbi. Também me dirigi aos nossos queridos irmãos que frequentam a nossa igreja na Grama. Deus abençoe vocês, que você possa ter um grande domingo na sua vida, junto aos seus familiares, e ter um começo de semana muito abençoado. Quero também agradecer os pastores, missionários que têm colaborado com as ministrações nesse momento de isolamento, que não estamos tendo ainda a oportunidade de poder reunir, ainda não está liberado para nossas reuniões. Então, quero agradecer muito a compreensão de todos os irmãos, porque é uma situação grave, né, que a gente está vendo. Estamos vendo muitas pessoas perdendo a sua vida, mas Deus tem cuidado de todos nós, Deus tem guardado o seu povo, Deus tem guardado a sua igreja. Então, Deus abençoe os nossos irmãos. Estamos orando pelas madrugadas, pedindo a Deus que possa guardar, proteger, sustentar todo o nosso povo e a igreja, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, para que estejamos preparados, prontos para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós nos reuniremos com Ele, e aí estaremos para sempre com Ele na glória. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos orando uns pelos outros, vamos ministrando a palavra e arrebatando alguns do fogo, conforme ensina a palavra. Deus abençoe. E hoje eu gostaria de meditar com todos os nossos irmãos num texto que na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, na última parte do versículo 16, que diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Esse é o assunto que eu gostaria de compartilhar com todos os nossos irmãos neste domingo, e que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida e que possamos ser edificados através da sua palavra, sermos edificados pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. Paulo estava escrevendo esta carta à igreja de Corinto, dando instruções, orientações aos irmãos da igreja, porque os irmãos estavam tendo muita dificuldade para entender as coisas de Deus. É que acontece às vezes hoje, com muitas pessoas, as coisas de Deus para muita gente parece loucura, né? Às vezes a própria vida de Paulo, por exemplo, que era um homem poliglota, né? Ele falava 5 idiomas, era membro do Sinédrio, da corte daquela época, e de repente ele deixa tudo para viver uma vida fabricando tendas para se manter e viajando grande parte da Europa, Ásia, fundando igrejas. E às vezes tem pessoas que não entendem isso, né? Às vezes um pastor, uma pessoa que deixa
às vezes um grande emprego, né? Às vezes um bom emprego até, e de repente ele troca esse emprego para sair levando a palavra de Deus, e assim sucessivamente. Então, para muita gente, às vezes até para a família da pessoa, isso é uma loucura, né? Às vezes a pessoa sair para... Por quê? Mas ninguém entende que ele tem um chamado, né? Que ele foi... que ele está entendendo o que está acontecendo com ele, mas muitos que estão de fora não conseguem entender. Então, isso estava acontecendo com a igreja de Corinto. Então, Paulo, ele orientou aos irmãos de Corinto que as coisas de Deus, elas não são entendidas através da sabedoria humana, mas as coisas de Deus, elas são entendidas através do Espírito Santo. E aqueles que são espirituais entendem bem as coisas de Deus, ou discernem bem as coisas de Deus, e de ninguém é discernido. Então, e ele lembra aos irmãos, fala, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Então é esse o assunto que eu quero tratar com os nossos irmãos hoje, através dessa ministração. É importante nós entendermos o potencial mental que o ser humano tem, né? A nossa mente é a nossa faculdade ou capacidade de compreender, de pensar e de conhecer. Então, é essa faculdade, é esta capacidade que temos de compreender, de pensar e de conhecer, é que nos diferencia dos irracionais, dos animais irracionais. Agora, por outro lado, os irracionais estão dando um show em nós humanos. Lamentavelmente, os animais irracionais estão dando um show nos humanos quando vemos um humano agir como uma besta e um animal agindo como humano. Então, eu estava vendo algumas reportagens. Eu estava vendo uma há algum tempo atrás. Uns cachorros estavam na marginal, às margens da Dutra. E ali, quem conhece aquela região, às vezes já tivemos lá em São Paulo, quem conhece aquela região ali, cada lado da Dutra tem 4, 5 pistas. Então, para atravessar ali fora de faixa ou fora de uma passarela é impossível, né? Mas os cachorros estavam amontoados de um lado e de repente um cachorro resolve atravessar a Dutra. E aí um carro atropelou e pela filmagem, pelo vídeo, ele tentava se movimentar, mas as duas patas traseiras, elas não se movimentavam, parecia que elas estavam presas ao chão. Somente da cintura para frente que ele conseguia se movimentar. Então ele tentava sair daquele movimento de carros e um dos cachorros começou a driblar os veículos que também estavam desviando do cachorro ferido. O cachorro driblou os veículos e foi até onde estava o seu companheiro ferido e o pegou pelo cangote e o arrastou para o meio da pista, tirando ele do perigo de ser atropelado novamente. Então, quando eu vi aquilo me chamou muito a atenção. Como é que esse cão, como é que esse cachorro, sendo irracional, ele pôde ter uma atitude de salvar o próprio companheiro que estava ali ferido no meio da pista
com um movimento terrível de automóvel. Então a gente vê uma atitude dessa, a gente fica assim admirado de ver uma criação irracional ter atitude como esta. E nós, e por outro lado, às vezes vemos seres humanos tendo atitude de besta, né? Então, outro caso que eu estava vendo foi até um documentário da África. Uma leoa pariu 3 filhotes e geralmente quando uma leoa pertence a um outro bando, imediatamente o leão que está procurando, que às vezes foi expulso de um bando e fica procurando um novo bando para que ele possa formar uma família. Então, se ele encontra filhotes nesse outro bando, ele mata, para não ter concorrente e assim mesmo para poder já começar a gerar uma nova família entre o bando de leões. Então, essa mãe leoa, quando percebeu que esse leão estava se aproximando do bando, ela pegou e escondeu os seus filhotes. Ela pegou cada um e levou para uma cova para escondê-lo e foi afastar o leão para distante para ver se ele não matava os seus filhotes. A gente vê um animal irracional protegendo a sua prole, defendendo com a própria vida a sua prole. E ela lutando com o leão, tentando afastá-lo, porque ele sentia o cheiro dos filhotes e ele queria matá-los. Então a mãe se propondo a defender a sua prole, sendo um animal irracional. A gente vê e fica assim admirado, né, de ver uma cena como esta. E, por outro lado, lamentavelmente, um rapaz caminhando pela manhã na Pampulha, em volta da lagoa aqui em Belo Horizonte, na Pampulha, ele vê uma sacolinha se mexendo na água. Então ele pensou logo, deve ser uma criação, um gato, um gatinho que alguém jogou, e ele pegou um pedacinho de madeira, de pau, e começou a puxar a sacola para a beirada, que já estava cheia d'água. Então, quando ele põe a sacola, ele pega a sacola, põe no chão, que ele rasga, ele leva um susto, era um bebezinho que estava dentro da sacola. Quer dizer, quem pode ter jogado esse bebê dentro da sacola para morrer afogado? Só pode ter sido uma mãe que joga o seu próprio filho para morrer dentro de uma lagoa. E a gente fica pensando na leoa que protege um animal irracional, protegendo a sua prole, e o racional destruindo, matando, assassinando a sua prole. Que diferença, né? Então, vi um outro caso também num bar onde o vaso estava entupido, o vaso sanitário estava entupido, quando o dono do bar pediu para alguém, para uma pessoa desentupir o vaso sanitário, quando ele vai tirar o que está lá dentro, ele se surpreende que era um feto que estava entupindo o cano. Alguém deu à luz dentro daquele banheiro e jogou a criança no vaso. Oh, Senhor, que mundo que nós estamos! Que mundo que nós estamos vivendo! Às vezes alguém pode até pensar assim que talvez essa mãe, a mãe que jogou a criança na lagoa, a mãe que jogou a criança no vaso,
pode até pensar que foi um momento assim de desespero, né? Por não poder, às vezes, cuidar do seu bebê, do seu filhinho, né? Mas como ser humano pensante, como ser humano que compreende, como ser humano que conhece, que tem as suas faculdades, a sua capacidade de entender, de compreender, então ela poderia ter muito bem entregue essa criança a uma família para cuidar, né? E, por outro lado, também nós vemos na China, uma van atropelou uma criança, passou por cima da criança e foi embora. Veio outro carro atrás da van, viu a criança atropelada, passou por cima também e foi embora. Aí vinha um outro carro atrás, aí ele parou, viu a criança machucada no meio da estrada, no meio da rua. Ela parou o carro, pegou a criança e encostou para fora da estrada, entrou no carro e foi embora. Como se, às vezes, como se fosse algum animal irracional, que fosse, vou tirar aqui da rua para ninguém matar. E encostou lá e foi embora. Só depois que um outro carro viu a criança toda machucada, é que colocou ela dentro do seu carro, parou, colocou dentro do seu carro e levou para o hospital. Mas, lamentavelmente, a criança não resistiu aos ferimentos dos dois atropelamentos e também a demora em ser socorrida. Isso aí, nós estamos falando de humanos. Nós estamos falando de ser humano, né? Nós vimos também, eu vi uma reportagem também, uma criança, isso foi também na China, uma criança morta na beira da estrada, da rua, entre o meio-fio e o passeio. Então a criança estava morta ali. E as criancinhas indo e vindo, pessoas indo e vindo de um lado para outro, e ninguém parava nem para ver a criança morta. Então eu percebo que até as crianças já estão crescendo sem nenhum tipo de emoção, sem nenhum tipo de sentimento, de tanto ver a bestialidade do ser humano. As crianças estão crescendo sem sentimento, sem emoção. Nós, todo dia nós vemos casos e mais casos no nosso Brasil. Então nós estamos vendo que as crianças, elas estão crescendo sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, vendo uma outra criancinha morta e ninguém tem nem curiosidade para poder ver o que aconteceu com a criança. Quando a gente era moleque, quando a gente era criança, qualquer coisa que acontecia, na mesma hora juntava um monte de gente para ver o que aconteceu. Se alguém era atropelado, juntava aquele monte de gente para ver. Então nós estamos vendo hoje uma situação assim de desprezo total pela vida. Desprezo total pela vida humana. Agora, esse caso que eu vou falar para vocês aqui, isso aqui é estarrecedor. Isso aqui é estarrecedor o que eu vou falar para você aqui agora. Um juiz da Suprema Corte Brasileira, que ele tem idade para ser bisavô, ele disse assim, todo amor é lindo e deve ser válido. O sexo com crianças não pode balizar uma punição apressada. Quer dizer,
o sexo com criança não pode ser uma baliza, um motivo para poder punir alguém. Agora, olha o que ele diz. Onde esse país vai parar se proibirmos o amor no Brasil? E esse juiz, ele votou a favor de pedófilo nunca serem presos. Olha que coisa impressionante. Eu fico imaginando assim, que ser humano é este? Isso não é ser humano, não. Isso aí deve ser uma besta que foi criado no laboratório da China e chegou aqui ao Brasil, às vezes num navio, em algum buraco, porque um juiz falar uma coisa desta, o que você vai pensar? O que esse homem, que tem idade para ser bisavô, o que esse homem tem na sua cabeça? Aí você aí tira suas conclusões. O que ele pode ter na cabeça dele? Então, essa mãe não pariu um ser humano, ela pariu uma besta. Então eu quero falar para esse juiz o que Jesus falou a respeito disso aí. Jesus disse assim: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Pequeninos é criancinha. Ai daqueles que fizerem tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor nunca ter nascido. Melhor nunca ter nascido. Em outra versão diz assim, é melhor amarrar uma corda numa pedra de moinho e depois prendê-la ao pescoço e se lançar no mar e se afogar e o corpo nem subir, porque o menor castigo será o suicídio do que fizer ou fazer tropeçar uma maldade dessa com um dos meus pequeninos. Então eu quero dizer para os pedófilos malditos que está preparado para vocês o fogo mais terrível que vocês podem imaginar. Aliás, não passa nem pela imaginação de vocês. Não passa isso nem pela imaginação de vocês. Mas vocês vão pagar caro o que vocês estão fazendo. E essa aprovação desta lei maldita para destruir os pequeninos, vocês vão ver a maldição que vai cair sobre vocês. Está registrado Mateus capítulo 18, verso 6. E Marcos capítulo 9, verso 42. Mas a Bíblia diz, como Paulo fala para os irmãos de Coríntios, nós temos a mente de Cristo. E o que é, irmãos, ter a mente de Cristo? O que significa ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo, primeiro, é conhecer sua vontade, seu plano e seu propósito redentor. Então, quem tem a mente de Cristo, conhece a vontade de Deus, conhece o plano de Deus, conhece o propósito de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina
está assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele há, ou que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então quem tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo na sua vida, então ele conhece a vontade de Deus, ele conhece o plano de Deus e ele conhece o propósito de Deus. Segundo, o que significa ter a mente de Cristo? É avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Então, quem tem a mente de Cristo vê as coisas como Deus vê. Por que nós... isso aí tá... essas reportagens que eu falei para vocês aqui, tá aí nas redes sociais. Por que não há uma admiração ou um suspense das pessoas que já viram essas reportagens e não denunciaram? Por quê? Porque as pessoas, a maioria estão vivendo como irracional, acha isso normal, não vê como Deus vê. Então, quando uma pessoa tem a mente de Cristo, ela avalia, ela considera as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Terceiro significado: atribui-lhes a importância que Deus atribui. Então, se Deus dá importância para determinada coisa, aquele que tem a mente de Cristo também as fazem, as dão. Então, quem tem a mente de Cristo dá a importância que Deus dá a tudo que ele atribui. Quarto, significa amar aquilo que ele ama. Quem tem a mente de Cristo ama aquilo que Deus ama. Quinto, quem tem a mente de Cristo detesta o que ele detesta. A Bíblia fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando fala amar o mundo, não está falando de natureza, está falando do sistema. O sistema do mundo que é maligno, diabólico, como nós estamos vendo aí. Então, a pessoa que tem a mente de Cristo detesta as mesmas coisas que Deus detesta. Deus detesta o pecado, então quem tem a mente de Cristo também vai detestar o pecado. Então, irmãos, quem tem a mente de Cristo vai exatamente fazer, viver, compreender tudo aquilo que Deus manda que nós vivamos. Por último, significa entender o que é a santidade de Deus e a malignidade do pecado. Quem tem a mente de Cristo vai entender o que é a santidade de Deus.
Olha, é, é, Deus é santo. E como ele é santo, ele é justo. A justiça divina é a sua santidade agindo. Então, não tem como Deus ser, não ser justo, porque ele é santo. E se ele é santo, ele é justo. Porque a justiça é a santidade em ação. Quando Deus está fazendo justiça, é a sua santidade agindo. Então tem muitas pessoas que falam assim, não, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e lá Deus, no final, Deus vai ter misericórdia de mim. Não, Deus, ele é amor, ele é santo, amor, mas ele é justo. Ele é justo. E ele vai dar para cada um segundo as suas obras. E a Bíblia diz que o julgamento de Deus vai começar pela sua própria casa. O julgamento vai começar pela própria igreja do Senhor. Então, irmãos, olha, quem tem a mente de Cristo entende a santidade de Deus e não fica brincando com coisa séria, não. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece quando porque ele conhece Deus, ele sabe Deus, ele via Deus. Ele estava na presença de Deus, então ele sabe quem é Deus. Então ele chega a estremecer. E lamentavelmente hoje nós vemos pessoas às vezes brincando com as coisas de Deus. Então, quem tem a mente de Cristo, ele vai entender a santidade de Deus e não brinca com o pecado. Um dia desses, tá aí na rede social para quem quiser ver, um rapaz aí que se julga ser pastor, mas não sei pastor de quê, colocou uma fileira de mesas e com cadeira e colocou uma Bíblia sobre cada mesa. E depois colocou um adolescente em cada mesa, com a Bíblia aberta, simulando o uso de cocaína. Ah, meus queridos irmãos, isso aí é apologia às drogas. Isso é brincar com as coisas de Deus. Se eu fosse pai de alguma daquelas adolescentes, esse cara tinha que ser processado e preso por apologia às drogas e ainda utilizar de menores de idade para fazer isto. E isto aconteceu, e ele está aí andando para um lado para outro e muita gente batendo palma para ele. Então quem tem a mente de Cristo enxerga essas coisas. Mas quem não tem, acha normal. Por isso que ninguém fala nada, fica todo mundo quietinho. Então quem tem a mente de Cristo entende o que é a santidade de Deus. Isaías, quando ele viu Deus, falou, ah, meu Deus, eu estou perecendo porque meus olhos viram o Senhor. Eu vou morrer. Porque ele viu a santidade de Deus e os anjos que voavam diante do altar. Eles tinham 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Até os anjos não deixam o seu rosto descoberto diante da santidade de Deus. Só quem tem a mente de Cristo poderá compreender isto. E a malignidade do pecado. Tem muita gente brincando com o pecado.
Sansão brincou com o pecado. Quando ele desobedeceu às ordens divinas, que ele quebrou a sua primeira aliança, a primeira ordem de Deus, que era não se envolver com pessoas que não fosse do seu próprio povo, e ele se envolve com Dalila. E ele não perdeu as suas forças no primeiro momento. É assim que o pecado age. Ele engana a pessoa, tá vendo? Olha, você fez isso, mas continua aí sentindo bem, tá vendo? Pode continuar. Aí ele continuou. Porque ele não perdeu a sua força no momento. Quantos que estão assim? Estão por aí. Porque não perderam naquele momento, fala, não, então não tem problema, eu posso continuar. E aí, de repente, vem o que aconteceu com Sansão. Quando ele quebrou todo o pacto, toda a obediência que ele tinha, que Deus ordenou a ele, quando ele quebrou toda a sua orientação dada por Deus, que ele não deveria beber bebida forte, a bebida alcoólica, ele não deveria tocar cadáver, e também não deveria se envolver com pessoas que não fossem do seu povo. Quando ele fez essas 3 coisas, ele perdeu a presença de Deus. E ele perde as suas forças, e ele é preso. E ele começa uma descida na sua vida. Primeira coisa, vazaram os seus olhos para que ele não enxergasse mais. É isso que acontece quando alguém vai caindo. Ele perde a visão celestial, ele perde a visão de Deus e começa a andar no poder da carne. E dali ele é levado para baixo, para o porão do prédio. E lá no porão ele começa a trabalhar numa olaria. Ele começa, então, no lugar de um animal, ele é amarrado e ali ele começa a rodar um moinho. Até que ele morre junto com os filisteus. Sansão morreu precocemente. Deus tinha uma missão para ele, mas essa missão foi interrompida por causa do pecado. Então, quem tem a mente de Cristo entende o quanto é maligno, o quanto é diabólico, o quanto é destrutivo o pecado. O povo de Israel foi derrotado quando eles foram guerrear contra a cidade de Ai. E como era uma cidade pequena, vamos mandar um pouquinho de gente para lá, porque assim como Deus deu vitória em Jericó, Deus vai nos dar em Ai. Não precisa nem mandar muita gente para lá, não, porque é um povo pequeno. Mas aquele povo pequeno pôs o povo de Israel para correr. Aí Josué, desesperado, Deus... Ele se curvou diante da arca, falou, Deus, por quê? Ele falou, tira o maldito do meio de vocês. Então, quando Josué, Deus foi mostrando para ele quem era o maldito que estava no meio do povo. Era Acã, que tinha pego... Deus falou para não pegar nada daquele povo que era amaldiçoado. Então ele pegou uma capa babilônica, moedas de prata e moedas de ouro, escondeu na areia em sua tenda. Ele fez aquilo que Deus falou para não fazer. Então ele acabou destruindo, sendo que o povo de Deus foi derrotado naquele dia por causa do pecado de Acã. Então tem muita gente brincando com o pecado, e quem tem a mente de Cristo descobre, sabe, entende o quanto o pecado é nocivo, o quanto o pecado é destrutivo.
Davi, ele cometeu um adultério e um homicídio. E ele pagou um preço muito alto. Deus poupou a vida dele, mas falou assim, olha, a espada nunca se apartará da tua casa. Nunca. E ele pode, se você estudar a vida de Davi, você vai ver filho tentando tomar o trono dele, irmão deflorando a própria irmã, o irmão matou o irmão que deflorou a irmã e vai por aí fora. Tragédia em cima de tragédia. O filho dele, Absalão, ficou pendurado, uma galhada entrou na sua cabeça e ele ficou pendurado, balançando, com um galho enterrado na cabeça. O pecado de Davi trouxe uma destruição muito grande para sua família. Então quem tem a mente de Cristo entende, compreende a malignidade do pecado. E eu vou encerrar essa ministração lendo para você Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 em diante, que diz assim: E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os que amam, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vendo o ser humano se afundando cada vez mais. Mas quem é justo, continue fazendo justiça ainda mais. Quem é santo, continue santificando ainda mais, porque a hora está chegando. Então, irmãos, eu quero orar por você. Pedir a Deus que possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós não estamos cultuando o nosso Deus no prédio, mas eu sei que cada pessoa tem orado na sua casa, tem louvado a Deus na sua casa junto com a sua família, ou às vezes em particular. Que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer a sua vida. E não se engane, é hora de santificação, é momento de entendermos o que está acontecendo no mundo. O ser humano está se abaixando no mais profundo lamaçal. Mas a igreja santa será arrebatada, será tirada, será levada. E aí inicia-se nesta terra a grande tribulação. Que Deus possa nos ajudar, nos fortalecer, para que possamos cuidar bem da nossa vida com Ele, da nossa comunhão, da nossa vida espiritual, e andarmos sempre na presença dEle, em comunhão com Ele. Você que ainda não tomou uma decisão, o que você está esperando? A hora está chegando, Jesus está voltando, esse mundo vai entrar num desespero tão grande, pessoas vão se matar,
pessoas vão, enfim, vai ter gente fugindo para tudo quanto é lado, gente fugindo para as montanhas, aqueles que ficaram vão cair em desespero, pessoas fugindo para o meio do mato. Nos Estados Unidos tem pessoas fazendo treinamento para poder, na hora que chegar esse momento, ele já tem uns que vão até quilometrando, o tempo que ele vai gastar de fuga para chegar no seu abrigo, quando tudo estiver acontecendo. Mas por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Mas quem tem conhecimento está tranquilo, porque Jesus vem antes de tudo isso acontecer. Então o que você está esperando aí? Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. E peça a Ele para encher você do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai transformar o nosso corpo terreno num corpo de glória, para subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Guarde bem isto, e eu vou orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de meditação na sua palavra. Senhor, muito obrigado, porque nós temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que tem cuidado de nós. O Teu Espírito Santo que tem iluminado nossas vidas. O Teu Espírito que tem santificado os nossos corações e as nossas mentes. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento agora esta pessoa que está lá do outro lado, entregando sua vida a Ti, Senhor. Eu te apresento essa casa dos nossos irmãos, essa família, Senhor. Meu Deus, coloque a Tua mão sobre cada um dos nossos irmãos. Proteja a sua casa desse vírus maldito, Senhor. Ó Pai querido, salve esta alma. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Enche a tua igreja do Espírito Santo para que ela esteja preparada para o grande momento do arrebatamento, Senhor. Ó Pai Santo, vem abençoar os teus filhos de forma maravilhosa. Cura, Senhor, esta pessoa que está doente. Levanta esta pessoa que está abatida. Ó Senhor Deus, transforme, meu Pai, essa tristeza em alegria. Senhor, tira toda a perturbação, toda a falta de paz desta casa, e que haja, Senhor, alegria e paz reinante, Senhor, nesta família. Coloque as tuas mãos e abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, Deus te abençoe, paz seja convosco, que Deus possa guardar você, toda a sua família, e estamos juntos em oração. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Paz seja convosco, Deus abençoe a todos, obrigado, fica com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado.